minha vida aqui no estádio Marcelo Steffni, a época, né, começou através do futebol amador. Porque na década de 70, início da década de 70, não tínhamos jogos do Bragantino. O Bragantino tinha parado, né, um período. Então as principais decisões do futebol amador aconteciam aqui no campo do Bragantino. E a gente ali como torcedor do Ferroviários, né, criança na época ali com 11, 12 anos, até um pouco menos, a gente vinha aqui para assistir os jogos do Amador, era uma festa, né? Então a gente subia a pé, né, aqui do Tabuão, onde hoje tem a Morada das Pedras, tinha um caminho, né, tinha um trilho ali, então a gente subia por esse trilho e já estava aqui no estádio. Então, grandes derbys do futebol amador, né, as grandes decisões do futebol amador no início da década de 70, principalmente nos anos 72, 73, onde nós tínhamos uma rivalidade muito grande de Legionário e Ferroviários, né, dois grandes times na época, né, Itaú Magnésio. Então, os jogos eram realizados aqui. E jogos do Bragantino, Marlon? Quais foram os primeiros? Já foi trabalhando ou foi como torcedor? Não, eu fui torcedor fanático do Bragantino. No final da década de 70, o Bragantino montou novamente um time, começou do zero na terceira divisão. E o estádio lotava, né? A cidade era apaixonada pelo Bragantino. E já nesse campeonato, no segundo ano do campeonato da terceira divisão, 1978, o Bragantino montou um grande time, né? E conseguiu ser campeão, né? A decisão não foi aqui, foi em Jales. Então a gente não perdia um jogo, a gente não perdia treinos do Bragantino. Naquele tempo os treinos eram livres, né, para você assistir. Os treinos eram geralmente de terça em diante, em apenas um período, porque alguns jogadores trabalhavam, né? Tinha o Elias, por exemplo, trabalhava no Banespa, em Suzano. Tinha aqui os jogadores de Bragança, o Porquinho, o Ilcinho e o Maurinho, que trabalhavam no cartório, então só podia treinar no período da tarde, depois das 3. Então a gente acompanhava e o estádio na década de 70, né, no final da década de 70, como eu estou dizendo, nesses jogos da terceira divisão, um timaço que o Bragantino tinha, com um ataque de Maurinho, Everaldo e Bahia, né, o meio de campo, Ilcinho, Antonioni, Elias, e também uma defesa que era muito boa, né, formada com o Nelsinho, o Zé Márcio, quarto zagueiro não me lembro, e lateral esquerdo o Marinho, né? O goleiro era o Tidão, um grande goleiro. E trabalhando, quando você começou a trabalhar em jogos do Bragantino, aqui no estádio, onde você estava, como aconteceu? Comecei a trabalhar no Bragantino como repórter em 1988, quando o Bragantino montou um grande time, né, com Jesus na presidência. Eu fui trabalhar na rádio, eu tinha feito já alguns trabalhos no Carnaval, né? Mas quando começou o campeonato, aí eu fui convidado para fazer galera. Então, o primeiro jogo que eu fiz galera foi Bragantino e São Bernardo, na época. O Bragantino montou um time também assim para subir mesmo na época, né? E aí, depois de fazer galera aí uns 2 jogos, nós tivemos um amistoso lá em Três Corações, a terra do Pelé. E aí acho que o pessoal não gostava muito de viajar, né? Aí me mandaram. Aí eu já foi o primeiro jogo que eu fiz como repórter de campo, foi Bragantino e Atlético de Três Corações. E depois daquilo o pessoal gostou do meu trabalho, aí já comecei a trabalhar quase que direto, né, como repórter de campo. E aí fui de 88 até 2001, né, como repórter. A gente fazia uma semana, a gente revezava, né? Uma semana a gente fazia Bragantino, outra semana a gente fazia a Liga lá em cima do mercado municipal. Então era uma semana no Braga, uma semana na Liga. E assim a gente passou todos esses anos praticamente como repórter da 102. Tem uma história marcante assim que você pode nos contar aqui no estádio Nabil Bichedi, que você viveu aqui no estádio Nabil Bichedi, ou que você lembra do próprio Bragantino? Aqui, nesse período todo, a gente teve muitas histórias, né? Mas logicamente o que mais marcou mesmo foi o título de 90, né? Que foi o auge. Mas nós tivemos partidas memoráveis aqui, né? Contra os times grandes da capital, quando tinha um jogo Bragantino
e qualquer um dos grandes, e na época já podia incluir a Portuguesa também, né? O estádio lotava, aí você tinha a torcida visitante, aí você tinha as brigas todas acontecendo ao redor aqui do estádio, né? A torcida do Santos sempre foi a mais violenta, vamos dizer assim, né? Que brigava muito aqui fora do estádio, mas o título de 90, eu acho que foi assim bem marcante, mas logo em seguida, em 91, nós tivemos a final de um campeonato brasileiro aqui, contra o São Paulo. E naquela oportunidade eu participei até de todas as reuniões na federação para a final. O pessoal não queria fazer a final aqui, né? O Jesus na época quase que saiu na mão lá com o presidente de São Paulo na época, Fernando Casal de Rey, porque ele chamou, não vamos fazer a final naquela cidadezinha, Jesus. Aí o Jesus cresceu, foi uma gritaria lá na federação, né? Mas aí o jogo foi mantido para cá. Só que assim, o ingresso, tipo assim, era R$10, para a final teve que cobrar 50, para poder compensar um pouco o público que seria bem menor do que no Morumbi. A torcida do São Paulo certamente lotaria o estádio do Morumbi. E aí o Jesus na época me chamou, falou assim, ó, no jogo você não vai trabalhar como repórter. Você vai ficar no microfone do estádio, porque certamente a torcida do São Paulo vai fazer mais barulho que a torcida de Bragança, que ela não vai por causa do preço do ingresso. Então, quando o Bragantino entrar em campo, você chama o torcedor, você inflama a torcida aí para que eles não sintam aquela pressão negativa de entrar no próprio estádio e ter um público menor do que estava acostumado. Aí ficamos preparados para isso tudo, né, uma treinada. Aí quando eu abri a boca lá que o Bragantino entrou em campo para poder fazer já esse agito, que hoje é permitido, né? Hoje na hora já veio um policial de alta patente na época da Polícia Militar, falou assim, abrir a boca mais uma vez eu vou te jogar na cadeia. Aí tive que ficar quietinho lá, daí não trabalhei nem no jogo e nem no microfone do estádio praticamente. Mas assim, daí só fiquei falando as escalações, fiquei falando aí, né, das substituições. E ao final da partida, né, a entrega do troféu de campeão brasileiro para o São Paulo foi praticamente eu que fiz toda a narração ali, a entrega na época para o Antônio Carlos, né, que era o capitão da equipe do São Paulo. Então esses momentos foram marcantes, né? Mas a gente viu muita coisa aqui, a gente viu cada briga linda, né? Bragantino e Parque da Moca. Parque da Moca tinha um bom time, mas também tinha um pessoal que brigava muito bem. Eles tinham lá os torcedores, lá, acho que eram os irmãos índios, era um pessoal que lutava de luta livre, assim, né, de telequética, não sei como é que o pessoal falava antigamente lá. E eles ficavam nessa briga que deu contra o Parque da Moca, eles ficavam de costa, assim, os três irmãos, um de costa para outro, coitado, não chegava ninguém neles, né? Então, Bragantino e Paulista de Jundiaí também não tinha um jogo que o pau não comesse, né? Bragantino e Ituano, então são coisas assim marcantes, né? E também aqui eu tive, acho que uma participação meio que histórica, né? Porque quando o Parreira foi convidado para a seleção brasileira, eu era correspondente da Folha de São Paulo. Naquela época era a Folha Sudeste Campinas, eu era correspondente da Folha de São Paulo. E eu pesquei a conversa aqui, né, que o Parreira tinha acabado de ser convidado para ser o técnico da seleção brasileira. Aí eu já passei lá para o pessoal de Campinas, o pessoal já oriçou, e a Folha de São Paulo foi a primeira a dar a notícia que o Parreira seria o técnico da seleção brasileira. Então na época eu dei um furo de reportagem, vamos dizer assim, né, e ganhei um dinheirinho bom lá da Folha na época. Ô Malo, você falou do Ilcinho, citou agora o Parreira. Grandes nomes passaram aqui pelo Braga e você viu a grande maioria, né? Vi. Os grandes craques que passaram por aqui, quais são os nomes que você destacaria que viu jogando aqui no Nabizão? Olha, assim, teria que fazer uma lista enorme, né? Mas vamos dizer assim, então lá no final da década de 70, nesse time que eu falei, né, que foi campeão, nós tivemos o Ilcinho, realmente era um maestro no meio de campo do Bragantino, o Ilcinho Aceto. E na frente a gente tinha uma dupla, né, Everaldo e Bahia. O Everaldo era um centroavante que não perdia gol de jeito nenhum. O Bahia era aquele atacante ponta esquerda da época, né?
velocista e driblador, então marcaram bastante naquela época. Nós tínhamos aqui também, jogou um lateral direito, o Edson, que jogou depois na Portuguesa. Nós tivemos o Dema, que foi para a seleção brasileira, jogou no Santos e jogou aqui no Bragantino. Então você via realmente que o cara era um cara diferenciado para se jogar. E depois tivemos, né, na década de 80, né, quando começou aquele time de 88, aí passaram grandes jogadores, né? Tivemos aí, eu cito assim, talvez com maior habilidade, o Luiz Miller, né? O Luiz Miller tinha uma habilidade muito grande. João Santos, excelente jogador, né? O Mauro Silva, dentro daquela sua qualidade de roubar a bola e fazer o time andar, né? Carregando a bola da forma como ele carregava, protegendo a bola com o corpo. É difícil hoje você ver um volante que faça isso que o Mauro Silva fazia. Então, assim, muitos jogadores. Já o Adil jogou aqui, foi um excelente jogador, né, que também jogou no Corinthians. São jogadores que realmente faziam a diferença. Só para falar uma lista aí, eu acho que a gente ficaria um bom tempo, né, porque foram aqui no Bragantino, passaram realmente excelentes atletas, né? Silvio, centroavante, muito bom, Alberto, né, uma habilidade muito grande, né? Não é à toa que todos esses jogadores acabaram chegando na seleção brasileira, né, como o Gil Baiano também. Bom, e para a gente encerrar, Marlon, você que viveu isso aqui desde a época que jogos amadores aconteciam aqui, pegou a fase gloriosa do Braga na década de 90, uma fase ruim também, né? Sim. Depois ali que caiu, 96, se eu não me engano. Nós tivemos um período que esse estádio ficou totalmente abandonado, né? A prefeitura teve que vir aqui e fechar, né, os portões com blocos, né? Porque estava se tornando um local de abrigo de moradores de rua e de uso de drogas e prostituição. Foi realmente assim um período muito triste na história do Bragantino, de brigas políticas, né, que fizeram praticamente o clube parar. Mas depois o Marquinhos acabou reassumindo o Bragantino, né, remontando o time meio daquela forma, né, com o Marcelo Veiga. E aí o Bragantino começou a viver novamente e está no patamar que está hoje, né? Que mensagem você deixaria de despedida assim, para o estádio Nabi Abichedi, que vai ser totalmente demolido, né, para a construção da nova arena? Se o Nabizão fosse uma pessoa, o que você diria para ele depois de tantos anos? Muito obrigado, né, porque praticamente tudo que eu conquistei até hoje na minha vida foi através do futebol, através do esporte e basicamente por causa do Bragantino, né, porque eu mudei a minha vida daquilo que eu fazia anteriormente, né, de marcenaria para repórter esportivo, mas foi graças ao Bragantino e praticamente 70% dessa história foi dentro desse estádio. Então, dizer realmente muito obrigado, né? A história não para por aí, né? Vai se mudar de roupagem, né? Mas eu sei que ainda muita coisa boa vai acontecer, né? Trabalhamos para isso também, para que isso acontecesse. Então eu acho que é uma gratidão muito grande, né? Porque uma parte muito boa da minha vida, né? Da minha juventude, de amadurecimento, aconteceu aqui no estádio Nabi Abichedi.